Estamos fazendo as análises do UFC Fight Night Munhoz vs Edgar e vamos falar agora da luta co-principal. O Ovince St. Preux vai enfrentar aí o Alonso Menifield. Vamos ouvir aqui as análises sempre precisas do Capitão Carisma, mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e lembrando, na descrição do vídeo tem um link de todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e também o nosso grupo do Telegram. E lembrando também, o Babi está prestando consultoria de apostas, tá aqui na descrição aqui o link do seu Telegram, do seu WhatsApp e também participa do nosso bolão, tá aqui o link também aqui na descrição, tá muito bacana. João Menegali Babi, o Ovince St. Preux deu aquela famosa subida elástica aí, tomou um pau para o Ben Rothwell e voltou com o rabinho entre as pernas para a sua divisão. O que você enxerga dele? Um atleta que tem um jogo de grappler muito forte. O que você enxerga ainda do Ovince St. Preux? Tem gás ainda para queimar, 37 anos de idade, o que você enxerga dele? Bom, o Vince é um bom lutador, ele subiu aí de categoria, apesar de eu ter achado que ele perdeu a luta de forma convincente, que ele passou a maior parte da luta contra o Ben Rothwell, tentando fazer o Ben Rothwell ir de encontro aos golpes dele, porque ele tinha que escapar de uma trocação franca a todo custo. Não teve uma performance tão ruim assim, é um bom lutador, mas só que essa questão de subida elástica que a gente sempre fala, tipo, você vai se ambienta na categoria de cima, ganha peso, e aí você vai ter que fazer esse corte de peso todo de novo, sabe? Ainda mais com 37 anos. Ele já não tá vindo numa fase boa na carreira, perdeu 3 das últimas 5, sendo que a última vitória dele foi contra o Michal Oleksiejczuk, que é um cara que a gente sempre fala aqui, que tá lutando na categoria errada, deveria estar lutando entre os pesos médios, e ele deu uma surra no St. Preux no primeiro round, cansou no segundo, foi quedado e finalizado, sabe? O St. Preux é um cara que ele se caracterizou pelo Von Flue Choke, que é aquela finalização com o ombro na garganta ou no queixo do oponente, que ele faz muito bem a partir da meia guarda ou dos 100 quilos. Ele faz bem, principalmente quando o oponente tenta puxar para uma guilhotina. Se eu não me engano, já tem mais de 3 finalizações aí por essa no UFC. Acho que são 4. Mas faz muito bem essa posição. Ele queda muito bem também, é um ótimo wrestler. Na trocação, ele é um cara básico, vamos dizer. Ele troca de básico, consegue trocar das duas, mas só que não faz nenhuma delas muito bem. Ele tem um bom jab, tem uma ótima envergadura para a categoria, um bom poder de nocaute, tem chutes fortíssimos, principalmente chutes médios e chutes altos. Os deles são realmente diferenciados, só que ele não tem muita noção de espaço, ele é encurralado com frequência. Eu não acho que ele tenha uma boa defesa, nem uma boa absorção de golpes. Então ele é um lutador com muitas valências técnicas, mas que também tem muitos defeitos cruciais, sabe? A luta dele contra o Jones foi uma questão de ele não conseguia dar mais de um golpe por vez. Quando ele tentava uma combinação de 2 golpes, ele acertava, mas ele nunca tentou. Era sempre um direto, ou um jab, ou um chute, e aí o Jones simplesmente dava um passo para trás e esquivava de absolutamente tudo, sabe? E uma coisa que também tem que ser ressaltada sobre o St. Preux é que algumas lutas, isso aqui é uma coisa quase incerta se falando dele, porque algumas lutas ele consegue dosar o gás dele bem. A luta dele contra o Ben Rothwell, ele conseguiu dosar o gás bem contra um adversário muito maior, muito mais forte e que estava forçando o trabalho de clinch praticamente o tempo todo. Mas aí você vê a luta dele contra o Nikita Krylov, por exemplo, que foi 2 lutas atrás, e no segundo round ele já estava destruído. Ele é um cara disso, ele não se dosa muitas vezes, cansa logo no segundo round e acaba tomando uma surra pelo resto da luta. Quando ele tá no seu melhor, é quando ele consegue recuar, é quando ele consegue fazer o jab funcionar, fazer os chutes no corpo funcionarem, quedar quando ele quer e dosar esse gás por pelo menos 2 rounds, sabe? Porque eu já vi ele fazendo 5 rounds, eu não achei que ele chegou totalmente destruído no quinto, mas ao mesmo tempo eu já vi ele fazendo 2 rounds que no segundo ele já não era nem sombra do lutador que é. Bom, do outro lado a gente tem aí, Barbie, o Alonso Menifield, atleta duríssimo, né? Tá vindo aí em ascensão, teve aí sua sequência de vitórias quebrada aí pelo Devin Clark. Como é que você enxerga aí o Menifield, atleta que estreou aí,
teve que passar 2 vezes pelo Contender Series, né, para poder assinar o contrato com o UFC. Fez boas lutas aí contra o Paul Craig e contra o Vinícius Moreira, mas acabou aí perdendo nessa última luta. O que você enxerga desse lutador aí? Quais são as habilidades dele? Se eu não me engano, uma coisa muito curiosa a se falar do Alonzo Menifield é que tanto o nocaute dele em cima do Vinícius Mamute, quanto o nocaute dele em cima do Paul Craig foram dados porque os oponentes tentaram chutes rodados, completamente sem timing, sem precisão e sem técnica. E ele simplesmente jogou a mão por cima e nocauteou os dois. O que eu achei engraçado é porque eu entrei para ver a luta contra o Paul Craig pensando, seria tão bom se ele desse um chute rodado e fosse nocauteado do mesmo jeito. E ele fez exatamente isso. Agora, o Alonzo Menifield eu não posso dizer que ele é um cara dos mais espertos, vamos dizer. A luta dele contra o Devin Clark, ele passou o primeiro round passando o caminhão em cima do Devin Clark, sabe? Eu achei sensacional como ele estava conseguindo conectar os uppercuts muito bem pelo lado aberto. Ele estava conseguindo estabelecer a distância, entrar com golpes potentes. Só que o que ele fez muito foi entrar em clinches completamente desnecessários contra um cara que já estava abalado e praticamente sem conseguir enxergar de um olho, sabe? Aí ele foi entrando em clinches, foi se cansando, chegou o segundo round, ele já estava muito cansado e deixou o Devin Clark começar a impor o jogo dele, e o terceiro round foi inteiro do Devin Clark, sabe? Foi um resultado justo. Eu achei que o Menifield ganhou aí o primeiro round claramente, só que eu questiono muito o QI de luta dele, porque, pelo amor de Deus, por que ele foi fazer as coisas que ele fez? Por que ele estava entrando no clinch quando o oponente já estava semi-nocauteado? Tipo assim, não é nem como se o clinch estivesse sendo uma área de vantagem. Ele estava entrando no clinch e não estava sendo bem sucedido nem em atacar, nem em se defender corretamente, sabe? Então, eu não só questiono muito o QI de luta dele, mas eu questiono também o gás. Porque, querendo ou não, tanto a luta dele contra o Mamute quanto a luta dele contra o Paul Craig não passaram do primeiro round, sabe? Chegou no segundo round contra o Devin Clark, ele já estava assim, pronto para morrer. Ele já estava completamente devastado e isso todo foi um trabalho dele. Não foi uma grande efetividade no que o Devin Clark fez. Não foi que o Devin Clark forçou clinch, não foi que o Devin Clark forçou isometria, não foi que ele atacou o corpo, ele não fez nada. Ele estava lá tentando aturar os golpes do adversário que se cansou sozinho batendo. Então, apesar do Alonzo ter uma boa técnica em pé, ser um mamute de forte, sabe? Eu sei que a gente falou do Vinícius Mamute, mas o real mamute aqui é o Menifield. Ele tem um tronco fortíssimo aí, tem braços muito poderosos, tem uma boa defesa de quedas, consegue lidar muito bem aí nessa área do clinch, bate com muita força, bate igual uma marreta, tem um bom olho para aberturas, mas ele tem esses problemas que eu considero problemas gravíssimos, como a gente sempre fala aqui no Round Extra. Se você não tem gás, essencialmente, ou você define a luta no primeiro round, ou você vai passar os outros dois sendo saco de pancadas. Babi, o que você enxerga aí da luta entre os dois? O que você acha que vai acontecer aí? Qual o seu palpite? Cara, essa vai ser uma luta que eu espero que o Ovince entre com uma estratégia parecida com a que ele fez contra o Michał Oleksiejczuk ou contra o Ben Rothwell, que ele venha com a estratégia de se dosar e não tentar terminar essa luta o mais cedo possível. Ele tem que entender que o oponente dele é mais jovem, que o oponente dele é mais rápido, que o oponente dele é mais preciso e possivelmente bate mais forte, apesar do St. Preux também bater incrivelmente forte. Porque o que vai acontecer aí é que se o Ovince deixar o Menifield tomar a dianteira e conseguir se defender apropriadamente, o Menifield vai se desgastar sozinho. Ele vai cair nessa armadilha de tentar finalizar a luta, porque eu já vi lutadores melhores caírem nessa armadilha contra o St. Preux, sabe? O que não pode acontecer é o Ovince se desgastar junto dele. Se ele chegar no segundo round cansado, aí é luta de ninguém. E isso tende a favorecer o cara que tem mais juventude, que tem mais atributos naturais, que seria, no caso, o Menifield.
Só que apesar disso, eu acho que as valências técnicas maiores estão do lado do St. Preux. Eu acho que ele tem mais capacidade de levar essa luta para o chão, eu acho que ele tem mais capacidade de conseguir uma finalização, só que para isso ele tem que suportar a blitz inicial. Então é até estranho fazer um palpite, porque o palpite se baseia na hipótese, que não tem absolutamente nenhuma prova, assim, que o Ovince vai conseguir suportar um cara que vai bater em cima dele um round inteiro, igual uma marreta. E lembrando, o Ovince está descendo de categoria, ele provavelmente fez um reajuste de peso, mesmo mínimo, para competir entre os pesados. Então ele vai estar mais desgastado do que o normal nesse corte de peso. Pelo menos é a probabilidade. Só que apesar de tudo isso, eu vou palpitar no Vincent Preux aqui. Eu acho que é muito grande a possibilidade dele ser nocauteado aí no primeiro round. Só que se passar disso, eu acho que a tendência é que ele consiga dominar a luta, talvez conseguindo até uma finalização a partir disso. Então, minha aposta fica no Vincent Preux para resistir a tempestade aí de socos que o Menifield vai fazer ele passar no primeiro round e conseguir impor o jogo dele a partir do segundo. É isso aí, pessoal, tá aqui a nossa análise. Se vocês gostaram, deixa aí o like e comenta aqui embaixo o que vocês acharam e para quem vai ser o palpite e a sua torcida. E lembrando, pessoal, na descrição aqui do vídeo tem um link de todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, nosso grupo do Telegram e também o Telegram do nosso Capitão Carisma, que é consultor de apostas, está fazendo aí um belo trabalho. Então vai lá, procure ele lá no Telegram. E também o Telegram do nosso grupo do Bolão, vão lá e se inscreve e participe aqui conosco. E até a nossa próxima análise.